povo católico. Gente, tem a máquina de fumaça aqui, é isso mesmo, incrível. E eu achando que, sei lá, deu defeito nesse negócio, né? Agora vai pegar fogo na hora que eu vou falar. É um prazer estar aqui, viu? É um prazer enorme, de verdade, estar aqui. A gente começa a se relacionar lá no Faith Night Out, é um evento difícil de falar, né? Faith Night Out. Vocês podiam fazer uma versão nacional disso, né? Eu palestrei nos 2 eventos, né, que teve. A minha memória já não é boa, tô velho. Palestrei nos 2 eventos que teve. E depois, quando eu palestrei, eu não era diácono ainda, né? Eu sou diácono novinho, tenho menos de 2 anos de diaconato. Tá? Eu faço aniversário de ordenação dia 13 de novembro ainda. Então tem praticamente 2 anos. Na época ainda não era diácono. E foi incrível. Depois, quando já diácono, me envolvi com as equipes de Nossa Senhora. De início, eu tinha 3 equipes. Depois, agora, reduzi para 2. E voltei de novo a ter 3. Enfim, é um trabalho incrível, maravilhoso. A despeito do tempo que leva. Vocês falam muito na reunião. Muito. Vocês eu não sei, porque de fato com as jovens eu nunca trabalhei. Mas os adultos falam muito. E normalmente sobre vocês. Enfim. Ele já me apresentou, mas só para vocês verem o drama, eu não sei nem porque eu estou sorrindo nessa foto. Deus me deu muitas oportunidades de exercer o ministério. E eu coloco esse slide aqui, sempre nas apresentações para os catequistas, que eu faço muito, que o povo sempre fala, eu não tenho tempo. Cara, desculpa, você tem sim. E você não está escavando o tempo. E aqui eu coloco, porque a gente está falando do trabalho como vocação, né? Então, tudo isso aqui faz parte de quem eu acabei sendo, né? Editor de um catequista. A gente tem os 3 livros publicados, eu vou mostrar os livros aí depois. Sou palestrante, sou jornalista. Aliás, o único ainda credenciado na Santa Sé que não reside em Roma. Isso é estranho. Eu também não teria problema nenhum em residir em Roma, eu gostaria muito, mas sou o único que não reside em Roma. Gestor de projetos é a minha profissão. Hoje eu estou como presidente de uma empresa estatal. Isso é muito doido, né? Há 4 meses eu fui convidado pelo governador do Rio para assumir uma das empresas estatais do estado. Então, estou à frente dela, essa é a minha profissão, é aí que eu passo meus dias. Marido, pai de 6 filhos, diácono, ele já falou tudo o que eu faço, porque Dom Orani também não esperou para me dar trabalho, não. Tipo assim, ordenou? Não quis? Então, agora, problema teu, né? Se vira com tudo que eu te der. E esse negócio está aqui, primeiro para você entender, e a maioria, muitos de vocês já me conhecem, entender que eu não sou um alienado, né? Porque tem muita gente que vai nas redes sociais, fala, mas no fundo o cara tá só de chinelo atrás do Facebook, sem viver a vida, né? Então não é isso, não é sobre isso. Eu tenho filhos, tenho esposa, tenho família, tenho uma montanha de boleto para pagar. Tenho um trabalho duro para tentar pagar pelo menos quase todos os boletos, né? Tem um trabalho também junto com outras famílias, enfim. Então, quando a gente fala alguma coisa no catequista, a gente fala depois de muita pesquisa, depois de muito estudo, depois de muita vivência, com muita experiência, a gente tenta trazer o melhor para vocês. E quando eu falei ali, né, o padre estava falando ontem, né, não sigam os influencers e tal. Ele não está errado, tá? Eu nunca me classifiquei como influencer, mas eu aceito o carimbo, né? Não tem problema. Mas eu só queria diferenciar uma coisa. Lá em O Catequista, a gente não tenta vender estilo de vida. Que tem muita gente que faz isso, né? Muita gente não. Praticamente todo mundo que ganha dinheiro com a internet, no Instagram, está vendendo estilo de vida. Né? Ele diz, você tem que viver assim, senão você não é católico. Não é isso que a gente faz. A gente estuda muito e pesquisa muito para poder trazer para você a doutrina mastigada para que você escolha como quer viver a sua vida dentro daquilo que é a Igreja Católica, né? E aí dentro dessa vida, aí sim, direção espiritual, você vai definir melhor os caminhos.
E um dos caminhos, não tenha dúvida, a não ser que alguém aqui vá seguir uma vocação religiosa, uma vocação de padre, né? Enfim, quem aqui não for seguir esse tipo de vocação, vai acabar entrando no mercado de trabalho. E aí é muito difícil a gente entender o trabalho como parte da nossa vocação. É fácil a gente entender, eu tenho vocação para médico, tudo bem. É fácil você usar vocação nesses termos. Mas não é simples você entender o que ficar atrás de uma mesa, atrás de um computador, 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia, tem a ver com Cristo, né? Hoje eu, presidente de empresa, estou lá na minha mesa, né, numa sala, isolado de boa parte da empresa, porque é estranho, é muito estranho. Quando você vai para a alta direção, você não fica mais junto com as pessoas, né? Você dá um passo de diferenciação, né? Porque você tem que tomar atitudes boas. É sempre boa para a empresa, né? Mas às vezes para as pessoas não é tão boas assim. Então você não pode estar ali no meio das pessoas, você tem que estar isolado. Para mim isso é uma tortura, né? Eu não gosto. Como é que eu faço aquilo ter relação com Cristo, né? Então isso é sempre um desafio e vai sempre ser um desafio, seja qualquer que seja a nossa profissão. Esses são os meus livros. Se eu não faço isso, a Vivi, minha esposa, me bate, tá bom? Ela tem que anunciar os livros, porque senão não paga o sorvete das crianças. Tá aí, paguem o sorvete das crianças. Vocês encontram esses 3 livros na Amazon. O primeiro é o Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica, já é bem conhecido. Ele desmente as principais falácias, os ataques que fazem contra a Igreja Católica. O segundo é especificamente sobre inquisições e cruzadas, tá? Então, a editora tentou fazer como se fosse uma continuidade, mas ele não é. Ele é uma pesquisa aprofundada sobre inquisições e cruzadas. E o terceiro, não escondo de ninguém, é o que eu mais gosto, Sagrada Família. É uma pesquisa sobre a história da Sagrada Família e sobre a espiritualidade, como nós podemos beber da espiritualidade da Sagrada Família. Então, vocês encontram na Amazon. Alexandre, por que você não trouxe para vender? Porque não faria sentido, tá? A mala seria muito pesada, eu seria cobrado muito mais do que eu iria ganhar, né? E outra coisa, por algum motivo que eu desconheço, eu não consigo, mesmo com desconto de autor, te vender mais barato do que a Amazon vende. Então eu parei de concorrer, vai na Amazon e compra, tá? Vamos começar, né? As diversas formas de vocação. Isso aqui já foi falado, está no tema do encontro, né? Ontem o padre dizia, qual é a primeira e grande vocação? É a vida, né? Ele já dizia isso. Então, a grande vocação, qual é a grande vocação? Viver. A grande vocação é andar rumo ao céu. Nós todos somos peregrinos. Nós todos estamos aqui andando. Para onde? Para o céu. Lá no batismo, a gente recebeu tudo que era necessário, as grandes ferramentas para ser salvo. A gente lê isso no batismo, aliás, a gente leu isso hoje na adoração. Tem o Evangelho de João, né, que fala, eu sou a videira e vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. Aquele que permanece em mim dá muito fruto. Aquele que não permanece é recolhido como um galho seco e jogado ao fogo. No batismo, ninguém nasce na videira, mas no batismo nós somos enxertados na videira. Então, através do batismo, nós passamos a pertencer à videira que é Cristo. E desde aquele momento, o grande desafio é permanecer na videira até o último dia da vida. Para que quando a gente esteja diante do justo juiz, eu gosto do termo justo juiz, que foi usado pelo Bento XVI antes de morrer, ele falava que estaria em breve diante do justo juiz, né? Então, quando nós estivermos diante do nosso justo juiz, aquilo que vai ser cobrado de nós é se nós fomos, se alguém puder trazer água, não precisa ser o padre, não. Não, eu faço questão. Revanche. É a revanche do diácono. Voltamos à Idade Média, em que os diáconos eram superiores na hierarquia.
Eu também sou diácono, minha primeira. Agora eu sou diácono também. Pronto, agora que a gente já descontou, eu vou colocar aqui. E vou chutar em breve. Vamos lá. Então, qual é o grande desafio quando eu estiver diante do meu juízo? O que vai ser perguntado? Ele não vai querer saber qual é o tamanho do meu contra-cheque, ele não vai querer saber quantas viagens eu fiz, quão famoso eu sou. Ele não quer saber quantos seguidores eu tenho no TikTok. Talvez eu seja cobrado por uma ou outra dancinha. Pode ser que atrapalhe. Mas ajudar não ajuda, né? Então, o que ele vai querer saber, além das dancinhas que eu fiz no TikTok, o que ele vai querer saber é se de fato eu permaneci na videira, se eu fiz essa peregrinação pela terra, se de fato, durante a minha vida, eu usei de todas as ferramentas que eu tinha para permanecer na videira e dar muito fruto, porque aquele que permanece dá muito fruto. Então, essa é a nossa grande vocação. E ela é amparada por uma vocação de Estado, porque você vai dar formato a isso. Essa peregrinação, ela vai ter um jeito. Quando a gente faz uma caminhada, uma peregrinação mesmo, né? A gente vai, se bota o pé na estrada e vai. A gente faz isso de um jeito, né? Você pode fazer isso de carro, você pode fazer isso de bicicleta, você pode fazer isso a pé, você pode fazer isso em grupo, sozinho, né? Você pode fazer de várias maneiras. De que maneira você vai peregrinar para o céu? Essa é a sua vocação de Estado. É parte de uma grande discussão sobre vocação que hoje na adoração, de certa forma, a gente abordou, né? São as várias maneiras de fazer essa peregrinação. Eu posso peregrinar junto com alguém que eu amo, com alguém, né? com uma família, com alguém, na verdade, né? Rapidamente isso se torna maior. No meu caso, agora são 8 pessoas, né? Então eu posso decidir peregrinar junto com outras pessoas. No casamento, através do matrimônio. Eu posso decidir ser aquele que guia durante a peregrinação. É o caso de um padre. São o caso dos ministros ordenados. Eu posso decidir servir durante a peregrinação. Eu posso decidir uma série de coisas. Essas são as vocações de Estado. Eu vou dar forma à minha peregrinação. Agora, também nós temos a vocação de realizar. Essa é a vocação que eu quero falar hoje. Porque você não precisa ir sozinho para o céu. Aquele que permanece em mim dá muito fruto. Você não é chamado a apenas ir para o céu. Você é chamado a ir para o céu levando junto com você todos aqueles que você conseguir. Você não é chamado a ficar sozinho na estrada. Você é chamado a arrastar, a realizar, a fazer acontecer, a construir a igreja de Deus na terra, a construir o reino de Deus, que é a sua igreja, na terra. Então você é chamado a algo muito maior do que somente peregrinar. Então permanecer na videira e dar muito fruto significa ir para o céu, saber de que forma você vai caminhar para o céu e durante a caminhada trazer outros para caminhar com você, facilitar a caminhada de outros, construir a presença de Deus na terra. E isso, essa terceira forma aqui, a vocação de realizar, tem absolutamente a ver com trabalho. Porque o que é o trabalho? E aqui a gente vai falar muito do compêndio da doutrina social da igreja. Tá? É o compêndio da doutrina social da igreja que vai fornecer para a gente o grande paradigma da igreja, né? Entendimento da igreja sobre o trabalho. Claro, baseado em todas as encíclicas sociais, principalmente na Rerum Novarum de Leão XIII. Né? É Leão XIII que vai começar a falar de forma sistematizada sobre trabalho dentro da igreja. Muitos santos falavam, tá? Então, assim, a igreja começa a falar de trabalho ainda no primeiro século. Sabe, sobre fazer isso, sobre usar a vida e tudo aquilo que eu tenho pelo reino de Deus, você já encontra isso na Bíblia.
Só que, sistematizadamente, com filosofia sobre isso, sobre o pensamento disso, vem principalmente depois da Rerum Novarum de Leão XIII. E aí, o compêndio da DSI, da doutrina social, vai dizer para a gente que o trabalho é a expressão da pessoa. De fato, no trabalho nós revelamos o que nós somos. Vocês têm várias idades, né? Obviamente. Então tem gente aqui que ainda não entrou no mercado de trabalho, mas tem uma pretensão. Tem gente aqui que já entrou, que já está trabalhando, né? Tem gente que já está de saco cheio de trabalhar. Maioria. Tem gente que já realizou e fala, cara, eu estou fazendo aquilo que eu queria desde criança. Outros vão dizer, não, eu estou fazendo um negócio, mas eu estou olhando, vislumbrando o outro. Tudo bem. O fato é que quando você se coloca em movimento, você se expressa. O trabalho é a expressão da pessoa. E a gente não deve entender trabalho somente como aquilo que eu faço para ganhar dinheiro. Trabalho é toda a construção que eu faço. É o me colocar em movimento. Sempre que eu me coloco em movimento para construir alguma coisa, isso é trabalho. Então o que a gente está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui agora? É trabalho. Eu estou me colocando a serviço. Eu estou me movendo em prol de alguma coisa. Nesse caso, diretamente em prol do reino de Deus. Quando você está atuando na tua paróquia, também é trabalho. Ainda que não seja remunerado, ainda que você não viva disso, é trabalho. Né? Quando você ajuda um amigo com alguma coisa, é trabalho. Então, sempre que você se move, sempre que você se coloca a serviço, é trabalho. E quando você faz isso, você se expressa. É a expressão de quem você é. É a expressão essencial da pessoa. Por quê? Porque você quer fazer aquilo ali de uma determinada maneira, ainda que seja um trabalho que você não goste, você tem o seu jeito de fazer. Você chega lá querendo fazer alguma coisa. Quando você foi contratado, por exemplo, numa empresa, se você já passou por esse processo, você em algum momento foi contratado numa empresa, você chegou no teu primeiro dia de trabalho pensando em revolucionar a empresa. Você não chegou no teu primeiro dia de trabalho sabendo que você não ia revolucionar nada. Isso você descobriu depois. Mentira, às vezes você fez uma revolução, mas nem sempre é do jeito que a gente está pensando, né? Mas aquele primeiro dia de trabalho, ele de uma maneira muito forte, muito potente, mostra que quando nós nos colocamos em movimento, estamos expressando quem nós somos. Eu fui ali para fazer isto. Aquela empresa é desse jeito porque eu ainda não entrei. Porque na hora que eu entrar, ela vai ser de um outro jeito. Que outro jeito é esse? Ela vai contar com o meu rosto, com a minha expressão, com a minha expressividade. Então, ainda que depois eu seja massacrado dentro da rotina, isso acontece, eu vou sempre tentar me expressar no meu trabalho. Por isso, a Rerum Novarum já falava, né, e a DSI, isso está contido na DSI, que o trabalho é a expressão essencial da pessoa. Só que ele ainda vai mais além. Né? Não é só a marca do Alexandre, né? Não é só a sua marca, ela é sinal de uma outra marca. E é isso que Santo Irineu vai falar com a gente logo nos primeiros séculos, né? No escrito dele Contra as Heresias. Ele vai falar com o seu trabalho e com a sua laboriosidade, o homem, partícipe da arte e da sabedoria divina, torna mais bela a criação, o cosmos, já ordenado pelo Pai. Então, aqui, olhem as palavras de Santo Irineu e vejam como é incrível, o tamanho da dignidade do nosso trabalho, o tamanho da dignidade do meu mover-se em direção a algo, o tamanho da dignidade quando eu me coloco à disposição, a serviço de qualquer coisa, seja ela remunerada ou não, seja ela para a igreja ou não. Com o meu trabalho, eu sou partícipe da arte e da sabedoria divina. Eu participo, eu torno mais bela a criação, eu torno mais belo o cosmos, que já é ordenado pelo Pai. E aí a gente vai entender o Gênesis, quando nos é pedido de submeter a terra.
O que o Gênesis nos pede? O que Deus nos pede no Gênesis? Que nós estejamos adiante de toda a criação. O submeter não é massacrar. O submeter não é fazer o que eu quiser. Aliás, o Papa Francisco escreve isso muito lindamente na sua última exortação, que saiu no meio da semana que vem, e ninguém falou nada sobre. O povo está só preocupado com o sínodo, que não vai decidir nada. Aí o que o Papa decide, ninguém viu. É uma exortação muito lúcida, que é uma continuação da Laudato Si. Mas é extremamente lúcida, extremamente técnica. Isso é muito boa mesmo. Mas, bom, voltando à história, uma das coisas que ele fala lá, e que é exatamente o que Santo Irineu está falando, é quando nos é pedido para submeter a terra à criação, significa o homem, a partir desse momento, deve usar a criação para tornar ainda mais belo aquilo que Deus já criou e ordenou. Nós somos partícipes da criação divina. Nós fazemos parte da criação, não apenas como criatura, mas como auxiliares do Criador. Isso é de uma dignidade gigantesca. Mas espera aí, Alexandre, é difícil pensar nisso quando eu estou dentro da minha empresa, porque eu estou lá sentado, sou estagiário ou sou analista e, cara, não me deixam fazer nada. Eles me dão um papel para fazer um negócio, me dão um Excel para preencher e fim de papo. Como é que eu posso ser partícipe da arte da sabedoria divina sentado atrás do Excel? Colocando o teu melhor naquele trabalho. Não é impressionando o Excel. Isso não nos interessa. Mas impressionando todos os que estão em volta de você e olhando o quanto você consegue fazer com tão pouco. O bispo que me converteu, Dom Paulo Romão, ele sempre dizia, olha, o cristianismo ele se transmite por inveja. Por quê? Porque as pessoas olham para você e dizem, cara, eu quero viver como você. O que você faz para ter esse olhar? E é isso que você precisa transmitir no teu trabalho. O que você faz para pegar algo tão chato e fazer ser tão incrível? Por que você faz um trabalho desses com essa vontade, com essa boa vontade, com essa alegria, com esse brilho nos olhos? O que te torna desse jeito? Neste momento, você é partícipe da criação. Neste momento, você torna o cosmos ainda mais belo, porque alguém vai ter visto nos seus olhos, na sua atitude, no seu trabalho, o sinal do Criador. Esse é o ponto. É aí que a gente começa a santificação do trabalho. Quando a gente se expressa de fato no trabalho. A gente não pode nunca permitir que o trabalho não seja uma expressão da nossa alma, mesmo que ele seja muito pequeno, mesmo que ele seja muito mecânico. Nós sempre precisamos entender que aquele movimento que eu faço constrói a Igreja de Cristo, faz parte da minha peregrinação rumo ao céu. Não há nada que eu faça que não esteja incluído na minha peregrinação rumo ao céu. Então façamos bem feito, para que realmente seja um passo dado em direção ao céu, e não um passo para trás, e não um passo para o lado. Se você trabalha com essa consciência, o teu trabalho muda, e muda principalmente para quem está à tua volta. E aí a gente começa a falar em santificação do trabalho. Então o que o trabalho faz? O que de fato é o trabalho? É uma maneira de ordenar a criação. Cabe ao homem ordenar a criação. Colocar, submeter a criação, significa fazer a gestão da criação que Deus nos deu. Não significa depredá-la, não significa mal utilizá-la. Pelo contrário, significa usar a incrível inteligência que só nós temos, mas nenhum outro componente da criação, não tem nenhum outro animal que se compare ao que nós somos. Então nós devemos usar aquilo que nós temos, só nós temos, para quê? Para ordenar a criação, para que o mundo seja mais belo, para que o mundo seja mais perfeito, para que Cristo reine mais sobre esse mundo. Então isso é um dos objetivos do trabalho, ordenar a criação. O outro objetivo é sustentar a família.
Óbvio, se você escolheu como vocação de Estado ter uma família, caminhar junto com uma família, evidentemente o trabalho te dá o sustento. O trabalho faz com que esta caminhada seja possível. Porque se você não enxerga o trabalho como esse meio, você vai acabar deixando ele de lado. E aí quando você perder, você vai perceber que falta que ele faz. Porque quando você está com uma família desempregado, é difícil dar passo para frente na santidade. Você fica dando passo para o lado porque tua cabeça está em outro lugar. Então, um trabalho que sustente a sua família é muito importante para a sua alma. Porque senão você fica muito preso às questões materiais e não consegue olhar para Deus do jeito certo. Não consegue dar passos firmes para o céu, na tua caminhada rumo ao céu. Então, ter um trabalho para sustentar a sua família. Ou seja, em outras palavras, a gente volta para o primeiro, para ordenar a criação. Porque teus filhos são também parte da criação divina. Você foi partícipe da criação divina. Então, sustentá-los faz parte da tua missão como pai. O trabalho serve para isso. Então, o trabalho também nos é dado por Deus para a nossa caminhada da fé, para sustentar a nossa caminhada até o céu. É uma obrigação para com a sociedade. Por quê? Porque o nosso trabalho constrói riqueza. O nosso trabalho constrói o tecido social, seja ele qual for, do mais complexo ao mais simples. Você contribui para que a sociedade se movimente. Você contribui para que a sua família e muitas outras famílias tenham sustento. Você contribui em especial para que as pessoas possam comer, beber, usar serviços, andar limpas. Parece estranho, né? Parece bobo, mas o meu trabalho não tem nada a ver com isso. Tem, porque a sociedade é a soma de todos os trabalhos que nós fazemos. E é esta sociedade que nós criamos que nos permite ter a vida que nós temos. Então o teu trabalho faz parte disso. Ah, mas é um grão de areia na praia. É, mas se todos os grãos não estivessem ali, não haveria a praia. Então é muito importante que cada um daqueles grãos de areia esteja ali no seu lugar. Então seja também um grão de areia. Não adianta a gente ter o orgulho, não adianta a gente querer, mas eu queria ser a praia inteira. Tá bom, mas a praia inteira é Deus. Contente-se em ser um grão da criação e faça isso muito bem feito, porque é uma missão dada por Deus. Então é isso, você contribui. E claro, se você trabalha, se alguém aqui tem como eu, o privilégio de trabalhar no setor público, isso pode ser ir muito além, né? Eu falo muito, eu até 2019 trabalhava na iniciativa privada, só na iniciativa privada, né? Fui gestor de projetos, trabalhei, minha formação original é tecnologia, me formei em matemática com habilitação em informática, fui analista de sistemas, fui programador, fui gestor de projetos, depois trabalhei com petróleo, botei um monte de plataforma de petróleo para funcionar e fiz muita coisa. E é muito bacana você olhar os impactos do seu trabalho. Então, ainda que seja no mundo privado, ele tem impacto. Você fala, cara, eu participei da construção daquela plataforma ali. Cara, eu participei do projeto que decidiu isso aqui. Cara, eu fiz isso. E com o passar do tempo, você vai vendo que você é parte de um legado, né? Eu fiz, ainda como gestor de projetos, os Jogos Olímpicos Rio 2016. Eu fui um dos fundadores do comitê, né? Eram 10 pessoas no início do comitê organizador, eu fui uma das 10. Minha matrícula, na verdade, era 8. E nós criamos um modelo de Jogos Olímpicos feito a partir da gestão do projeto, que é uma coisa que não existia até então, e ninguém tinha feito, incrivelmente, e o Rio decidiu deixar isso como legado para os Jogos Olímpicos. Então hoje, quando uma cidade sede ganha o direito de sediar os Jogos Olímpicos, ela recebe os contratos do COI, o manual do que é os Jogos Olímpicos e um plano de projeto de tudo, de cabo a rabo, que você tem que fazer, desde que você ganha os Jogos até quando você desmobiliza os Jogos 2 anos depois. Isso foi escrito por mim e por mais 9 pessoas. Então, todas as cidades sedes, cada vez que eu vejo os Jogos Olímpicos, eu falo, cara, tem um grão de areia meu aí.
né? Eu botei o dedo nisso aí. Quem recebeu, quem fez cada coisa, quem cumpriu cada tarefa, está valendo um texto que eu escrevi. Isso é incrível. Aí você começa a ver as suas marcas no mundo. Mas, ainda assim, a gente está falando de Jogos Olímpicos. É bonito, muito bonito. Mas salva a vida de alguém? Não. É bonito, mas é só bonito. Eu fiz muitos eventos também, né? Eu fiz Rock in Rio, eu fiz Jogos Mundiais Militares, eu fiz Londres 2012, Jogos Olímpicos de Londres 2012, fiz Jogos de Inverno de Sochi em 2014, enfim, fiz todos aqueles Copa do Mundo, Copa das Confederações, fiz coisas mais vergonhosas como o show do Justin Bieber. Tem sempre, né? Tem sempre uma coisa para manchar o currículo. Então, assim, e eu falei, agora está gravando já, está ao vivo. O pessoal já sabe que eu, catequista, diácono, vou ser suspenso de ordem. Né? Tomara que Dona Orani não esteja vendo. Ih, eu tenho um diácono que fez um show do Justin Bieber. Vou cortar. Mas enfim, então, eu fiz muita coisa. E é bonito você ver aquilo acontecendo. Né? Mesmo sendo Justin Bieber, é legal você ver que tudo aconteceu. É legal você ver as pessoas entrando no show, saindo do show, as coisas dando certo. É bonito. Mas isso salva a vida de alguém? Não. Mas é legal. A tua marca está lá. A partir de 2019, eu fui para o setor público, a convite do vice-governador Cláudio Castro, que agora é governador do Rio de Janeiro. Conhecia ele já antes dele ser vereador, e ele falou, não, agora a gente vai para o governo e a gente vai ter a chance de trabalhar junto. E eu fui trabalhar junto com ele. E ali no setor público, a gente vê que a gente precisa de muitos católicos. A gente precisa de gente que saiba olhar gente. Né? O setor público é muito carente disso. Hoje, graças a Deus, o governo do Rio tem muita gente boa, muitos católicos, muitos não católicos são bons também, mas a gente precisa de muitos católicos, porque ali você faz uma diferença que pouca gente faz. Né? E aí eu participei de um programa do governo chamado Super RJ, que era um auxílio emergencial para a pandemia, né? Para quem ficasse sem emprego, enfim, na pandemia. E eu lembro que eu ajudava no processamento dos dados do Supera. Isso deve ter sido ali na pandemia, 2020, 2021. Ali. E eu lembro de estar num posto de distribuição e a gente tinha um monte de problema, mas um monte de problema. Porque foi tudo feito com muita correria, com pouca gente, porque estava a maioria das pessoas em casa na pandemia. Então a gente fazia com 3, 5 pessoas para distribuir cartão para o Rio de Janeiro inteiro. Enfim, foi um desafio absurdo. Foi um negócio que assim não deveria ter sido feito, mas naquele momento era a única coisa que tinha que ser feita. Só que de uma maneira impossível, com pouquíssima gente para fazer um negócio gigantesco. Mas fomos fazer, porque assim, era isso. E aí, aquilo estava me chateando mesmo, de fato, sabe? Às vezes você se coloca em ação e não sai do jeito certo, as pessoas batem em você, a imprensa falava horrores e tal, e você fica se questionando, pô, mas isso aqui constrói? Será que eu tô, sabe, ordenando a criação? Parece em algum momento que você está, na verdade, desordenando a criação. Será que eu estou fazendo a coisa certa? E aí eu lembro uma mãe, pegando o cartão, e aí ela perguntou para a atendente lá, mas o dinheiro está aqui ou eu ainda tenho que fazer alguma coisa? Aí a atendente falou, não senhora, é só desbloquear e usar. Mas eu posso usar agora? Se eu for ali, eu posso usar agora? Ela falou, pode. Aí essa mulher virou para as crianças e falou, nós vamos no supermercado. E as crianças vibraram como se tivessem ganho um brinquedo. E eles foram embora abraçados. Aí eu vi que eu estava ordenando o cosmos sim. Sabe? Ainda que fosse um monte de problema, ainda que a gente estivesse apanhando horrores da imprensa, pô, a gente estava fazendo a coisa certa e fazendo uma diferença incrível. Aquele olhar aquele abraço que ela deu nos filhos, aquelas crianças pulando porque iriam no supermercado, me deram 200 vezes mais prazer do que todos os Jogos Olímpicos, os 3 Jogos Olímpicos que eu fiz. Porque os Jogos Olímpicos são incríveis, mas eles são um evento bonito, que inspira milhões, maravilha.
bonito. Mas o que aquela mãe fez foi, sabe, botar comida na mesa. Então aquilo era muito mais importante do que qualquer evento. Então aquilo ali, eu estou falando especialmente disso, até para incentivar, porque a gente corre do setor público, a gente corre da política, o católico não gosta da política. E tem sua razão, porque a política é muito difícil para quem, como nós, é temente a Deus, quer fazer a coisa certa. Mas eu vim também dar um testemunho de que é possível entrar ali e fazer a coisa certa, e quando você faz, você ajuda muito mais do que qualquer outra pessoa. Então, vocês são jovens, não tenham medo de se envolver na política, se envolver no serviço público. A gente precisa muito. A nossa sociedade precisa muito do seu mover-se nesse sentido. Por isso o trabalho é justamente neste sentido que a doutrina social da igreja vai dizer que o trabalho é uma obrigação com a sociedade. É quando você pode incidir sobre a vida do outro, principalmente daquele que é mais frágil, né? É lugar comum dizer que é aquele que é mais pobre, mas não é só o pobre, é o pobre principalmente, temos muitos, mais do que deveríamos, né? Mas é também o doente, é o fragilizado, é o excluído, são todas as maneiras de fragilidade, não é uma só, tá? E aqui, seja no mundo privado, mas principalmente no mundo público, você pode incidir sobre a sociedade. Então, se colocar a serviço da sociedade, da maneira como for, é uma obrigação. Você deve fazer isso. E, por fim, confirma a sua identidade. Como confirma a sua identidade? A sua identidade de ser aquele que reina sobre a criação. Ah, porque eu sou bom demais? Não, porque Deus me deu esse mandato. Deus me pediu de submeter a criação, o que significa cuidar da criação, o que significa fazer com que ela frutifique. Eu devo permanecer na videira e dar muito fruto. Essa é a minha identidade. É para isso que eu nasci. Eu nasci para ir para o céu. E nessa caminhada eu devo fazer o bem frutificar. Eu devo multiplicar os dons que me foram dados por Deus. Então o trabalho é isso. É o ato de multiplicar os dons de Deus. Você quer saber mais sobre isso? Doutrina Social da Igreja, capítulo 6. Tá? Compêndio da Doutrina Social da Igreja, capítulo 6, está na internet de graça. Você não tem desculpa para não ler. Agora, olha, quando a gente entende o trabalho dessa maneira, a própria DSI vai dizer para a gente, esse entendimento qualifica a atividade do homem no universo. Ele não é seu proprietário, mas é o fiduciário, chamado a refletir no próprio agir, sinal daquele de que é imagem. Eu sou fiduciário do universo. Deus deu o universo nas minhas mãos, colocou sob os meus cuidados. Deus não precisa de mim, nunca precisou. Deus não precisa. Para que eu sirvo para Deus? Para nada. Mas Deus quis precisar de mim. Foi da vontade dele. Ele me ama tanto que ele quis me ver como participante da sua criação. Eu não sou o dono do universo, mas eu sou fiduciário do universo. Sou aquele que cuida do universo. Eu sou aquele que é capaz de reordenar a criação, de torná-la mais bela. Olha o tamanho, olha o teu tamanho. Olha o tamanho da tua alma, olha o tamanho da tua capacidade de trabalho. Olha o tamanho da tua missão. Deus não precisa de você, mas Ele quis te chamar para participar da criação dele. Você não é, o teu trabalho não tem a ver com a necessidade, tem a ver com a vontade de Deus. Tem a ver com a confiança que Deus depositou em você. Você é fiduciário do universo. Isso é incrível. E não é só isso, né? Porque fiduciário do universo, eu botei lá a figura do astronauta no planeta, mas dentro daquele planeta a gente também precisa de muitos cuidados, né? O homem deve trabalhar porque o Criador ordenou, seja para responder às exigências de manutenção e desenvolvimento da sua mesma humanidade. O trabalho se perfila como obrigação moral em relação ao próximo. Somos herdeiros do trabalho de gerações e artífice do futuro de todos.
todos os homens que viverão depois de nós. Para pensar numa coisa muito maneira em relação a nós, a nossa inteligência, a nossa capacidade. Alguém aqui já conseguiu criar um teorema matemático? Não. Alguém aqui conseguiu criar ou participar da criação de uma teoria da física? Não. Da química? Não. Da gramática? Não. Da educação física, que seja? Não. A gente não conseguiu fazer nada. Em suma, nós não somos nada. Mas somos muito. Porque você sabe muito sobre todas essas coisas. E sabe por que você sabe muito? Porque você é exposto à criação daqueles que precederam você. Quando a gente aprende matemática, e é muito mais confortável para mim falar sobre matemática, porque eu me formei nisso, nós construímos teorias em cima das teorias de outros. As pessoas que provaram lá a fórmula de Bhaskara que você usou 200 milhões de vezes para fazer um monte de coisa, aquilo foi escrito por um outro. Você não precisou redescobrir aquilo. Você usou o que alguém no passado fez por você. Isso é incrível. Outro exemplo, mais bobo, bem mais bobo. Se você já deve ter tido alguma experiência em algum momento, por mais que você não goste, de cozinhar com a tua mãe, com o teu pai, com a tua família. Ali tem uma transmissão de conhecimento. Eu tenho um monte de gente que fala, pô, eu sei fazer o bolo da minha avó. Por quê? Porque em um dado momento, com todo carinho, você estava lá, pequeno, vendo sua avó. E ela estava fazendo o bolo que você ia comer. Você estava interessado na hora que o bolo saía do forno para você meter-lhe a faca. E ela foi ensinando. Olha, minha filha, faz isso. Ó, meu filho, mexe aqui. Faz aqui com a vovó. E você foi aprendendo. E hoje você faz um bolo incrível, não porque você descobriu como fazer bolos. Você inventou o bolo. Não. Mas porque você aprendeu com alguém que fazia muito bem e com carinho, e você faz igual, ou até às vezes melhor. E ao fazer melhor, vai transmitir para os seus filhos a melhoria que você criou. É sempre assim. Não fica achando que você não vai criar nada. Você vai criar alguma coisa em algum momento da sua vida. E isso vai servir para aqueles próximos que vierem. Vai sempre ser assim. A nossa vida é feita disso. Isso é bonito. Nós somos artífices do futuro de todos aqueles que virão depois de nós. Nós participamos. Então, por mais que a gente tenha uma vida limitada a 80, 90, 100 anos, não sei como cada um vai viver, não interessa. Aquele tijolinho que a gente colocou na construção permanece ali para sempre. Nós somos artífices de todo o futuro da humanidade. Então, quando a gente se coloca a serviço, a gente participa dessa linha de tempo, desde a criação até o fim dos tempos. Quando a gente se exime do trabalho, quando a gente é preguiçoso, quando a gente não quer trabalhar ou não trabalha da maneira correta, a gente se retira disso. Isso é um absurdo. É um absurdo porque o futuro precisa de todos nós, todas as nossas contribuições, principalmente daqueles que têm essa compreensão. Então, se vocês sabem que através do trabalho vocês são artífices do futuro, se vocês sabem que Deus quis ordenar o mundo e torná-lo mais belo e mais perfeito através do teu trabalho, então você não pode, é uma obrigação moral trabalhar. Você não pode se furtar a isso, de jeito nenhum. Esse é o plano de Deus no teu trabalho. Que você construa, que você se relacione, que você seja missionário. Que você construa é o que a gente está falando até agora. É construir, é deixar algo para os que virão depois. É ser exemplo para aqueles que estão ali. Relacionamento. Porque é no trabalho que você se coloca em ação. É no trabalho que eu enxergo quem você é. Porque em casa, ou aqui é todo mundo piedoso. Aqui está todo mundo certinho, todo mundo católico, fofinho, todo mundo ama a Virgem Maria, né? Todo mundo é incrível.
Agora, lá no trabalho, diante de um problema, diante da oferta de propina, diante do momento de tomar a decisão de demitir ou não alguém, diante do trabalho chato, é nesse momento que você é chamado a ser cristão. É nesse momento, é depois de uma reunião terrível que você é chamado a ser cristão. Porque é muito fácil quando dá tudo certo. Ser cristão na bonança é molinho. Mas será que você consegue ser cristão diante de alguém que quer o teu mal? Diante de alguém que quer te passar uma rasteira? Diante de alguém que te pede uma coisa chata? Essa é a hora em que os seus olhos têm que brilhar o rosto de Cristo. Essa é a hora em que você arrasta. Essa é a hora em que o teu inimigo volta para você e fala: cara, você foi diferente comigo. Por quê? E esse é o momento da missão. Então é isso que Deus quer de você. Que você construa, que você trabalhe, se coloque em movimento, que você construa a igreja de Cristo ali, no teu trabalho, fazendo o que tiver que ser feito, o que quer que seja, mas sempre com o olhar dele, sempre transparecendo o rosto dele. Os 7 dons que você recebeu do Espírito na Crisma foram para isto, para que você seja o rosto de Cristo no mundo, onde quer que você esteja, seja na universidade, seja no trabalho, seja com os amigos, seja no shopping com os amigos, em qualquer lugar. Não é só na igreja. Isso é o relacionamento. E a missão é fazer a diferença. Você faz a diferença se você se relaciona bem. Você faz a diferença se você encontra no teu trabalho a oportunidade para construir a igreja de Cristo. E aqui eu queria dar um testemunho, falar sobre isso. Como ser missionário no trabalho. É uma história que é minha, é muito minha. Por ser diácono, por estar no serviço público, por estar assessorando o governador. Então, enfim, são condições diferenciadas. Porém, se não houvesse um católico ali, as coisas teriam sido diferentes. Eu soube por um amigo, e aí vem o relacionamento. A gente estava falando do Museu da Imagem e do Som no Rio de Janeiro. Museu da Imagem e do Som, tá? É uma construção parada há 10 anos, que a gente conseguiu retomar. E a gente estava nesse projeto da retomada do Museu da Imagem e do Som. Poxa, o que precisa para retomar? Porque tem aquela caveira ali, o negócio não vai para frente, não vai para trás, enfim, tem aquela obra ali só gastando dinheiro. Como é que a gente faz para retomar? A conversa era essa. Era só sobre isso. E a pessoa que estava na interlocução